de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você preste atenção nessa noite na palavra, porque eu sei que Deus ele vai falar comigo e com você nessa noite. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para falar com você. Você que estava em casa antes de vir, disse: Deus, fale comigo nessa noite. Deus vai falar com você. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém, igreja? A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz direcionamento para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz a Bíblia em Efésios que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Você pergunta para um médico onde é a divisão da alma e do espírito, ele não sabe. Você pergunta para um psicólogo, ele não sabe, mas Deus sabe onde é. O Espírito Santo sabe onde é a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus entra até lá no seu coração para se revelar. E aqui na carta aos Coríntios, Paulo diz 3 conselhos aos irmãos nesses versículos: para os irmãos ser firmes, constantes e abundantes. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém? Eu quero falar como ser firme, constante e abundante diante de Deus. Amém, igreja? Então a primeira coisa que eu quero falar, como é que a gente tem que fazer para a gente ser firme diante de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, em nome do Senhor Jesus. Mateus 7, 24, vamos lá. Vamos andar um pouco na palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. O que é que a gente tem que fazer para a gente ser firme diante de Deus? Você que quer ser firme diante de Deus, você que quer ser firme diante do Senhor. Mateus 7, 24. Vamos ler do 24 ao 27, em nome de Jesus. Diz assim, meus irmãos, 7, 24 de Mateus. Aqui é Jesus Cristo falando. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você quer ser uma pessoa firme diante de Deus? Você quer ser uma pessoa firme na igreja do Senhor, na obra do Senhor, diante de Deus? O que nós temos que fazer? Jesus Cristo disse que nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu quero falar para você nessa noite é algo muito sério, porque se alguém nessa noite vier e ofender a mim e a você, vai passar 5 anos, 10 anos, e nós nunca vamos esquecer. Mas talvez a palavra que você vai ouvir nessa noite, quando acabar o culto, você não lembre mais. É ou não é verdade, igreja? Talvez você lembra de alguém que ofendeu a você há 15, 20 anos atrás, e às vezes nem perdoou a pessoa ainda, mas às vezes a gente não lembra da palavra que é pregada no mesmo dia. Se eu quero ser uma pessoa firme diante de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus.
Sabe por que muitas pessoas hoje passam uma temporada na igreja, depois saem e vão para o mundo? Muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus Cristo, se batiza, depois sai e vai para o mundo. Muitas pessoas até estão na igreja, mas não vivem a palavra de Deus. Por quê? Porque não ouvem a palavra de Deus para praticar. Se você quer ser firme diante de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Você tem que ouvir aquilo que é falar da revelação de Deus. Você tem que guardar no coração e praticar. Porque a palavra de Deus não é somente para ouvir. Nós temos que praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Ou melhor não conhecer do que conhecer e se desviar. Se você, olhando para a sua vida hoje, você está praticando a palavra de Deus? Sim ou não? Você está, pelo menos, se esforçando, por mais que você não esteja conseguindo, você está se esforçando para fazer a vontade do Senhor? Você tem se esforçado para andar diante de Deus, igreja? Sem esforço, não se faz a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que se enquadram nisso aqui que Cristo falou. Jesus falando para aquela multidão disse: se vocês ouvirem o que eu estou falando, e vocês praticarem, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vier o vento, nada vai conseguir abalar vocês. Ele disse: mas se vocês só estiverem ouvindo e não praticarem, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, você vai cair. A sua casa vai cair. Quantas pessoas que estão na igreja, estão ali diante de Deus, seja nessa igreja ou em outra igreja, e quando a pessoa é acometida por um problema, porque nós somos acometidos por problemas, não pense que porque você aceitou Jesus Cristo, você vai viver uma vida feliz por resto da sua vida, não. Irmão, felicidade completa só no céu. Enquanto estivermos aqui, vamos sofrer com doenças, vamos sofrer com decepções. Nós somos humanos, né? Ainda não somos anjos. E a pessoa que ela vem para o culto, ela não ouve a palavra, ela não pratica a palavra de Deus. Quando vem um problema sobre a vida dela, a pessoa ela não sabe o que fazer. A pessoa se desespera, porque ela não sabe o que fazer da vida. Só que às vezes, se você for buscar na quarta-feira, no domingo, Deus usou quem estava pregando aqui, seja eu ou outra pessoa, para falar exatamente aquilo que você tinha que fazer. Só que às vezes a gente está, meu irmão, na casa de Deus, diante da presença de Deus. Deus está falando, está entrando em um ouvido nosso e está saindo por outro. A receita perfeita para você não se sustentar diante de Deus, para você não se sustentar na igreja, diante da presença de Deus, é simples. É só você ouvir a palavra de Deus e não praticar. É só você ouvir aquilo que Deus está falando e não colocar em prática o que o Senhor está falando com você. Agora, por outro lado, você quer ser firme diante de Deus? Você quer ser, como Jesus Cristo falou aqui, uma casa edificada sobre a rocha? Pratique a palavra do Senhor. Pratique, meus irmãos, a palavra de Deus de fato, de verdade. Quando vier o problema, não vai abalar a sua fé. Quando vier a dificuldade, não vai abalar a sua fé. A Bíblia diz que a pessoa que ela tem um coração bem firmado, não vai temer maus rumores. Tem pessoa que a doença está lá na África, a pessoa já está sentindo os sintomas. Olha, pastor, estou sentindo um negócio, aquela doença está lá na África, já chegou aqui em mim, pastor, estou sentindo, chega, estou me arrepiando de falar. Tem pessoa que ela não tem confiança, igreja, em Deus. É ou não é verdade? Irmão, às vezes Deus ele vai pegar eu e você e nos colocar no meio de uma tempestade para nos ensinar a confiar nele. Você sabia disso? Às vezes Deus vai impedir as pessoas de nos ajudar, para a gente aprender que em vão é o socorro que vem do homem. É muito fácil eu ficar em paz quando alguém da minha família pode me ajudar, mas e quando ninguém puder ajudar você? Você vai ter fé? Ou você vai se desesperar? Quando você olhar para um lado e para o outro e não tiver mais o que fazer, você vai confiar no Senhor?
Às vezes, igreja, não é o diabo que fecha as portas, é Deus. Para nos ensinar. Deus quer é firmar diante dele. Porque às vezes tem pessoas que estão buscando coisas secundárias. Como eu estava fazendo a live ontem com o pastor Carlos e ele estava falando, tem pessoa que ela quer a bênção, mas ela não quer Deus. E essa pessoa ela está sendo enganada, porque a bênção está em Deus. Porque a bênção, meu irmão, está no Senhor. Igreja, deixa eu falar algo para você nessa noite: ninguém engana Deus. Ninguém engana ao Senhor. Eu não posso viver uma vida de pecado e fingir que está tudo bem. Eu posso enganar os homens, mas a Deus, meus irmãos, eu não posso enganar. Onde é que você quer estar daqui a 10, 15, 20 anos? Não, pastor, amanhã pertence a Deus. Mas você não quer estar na presença de Deus? Você não quer estar diante de Deus, na igreja, servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor? Para você só vai conseguir fazer isso se você praticar a palavra de Deus na sua vida. Se você de fato, de verdade, ouvir aquilo que é falado e praticar. Igreja, nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Nós temos que levar a sério quando Cristo estiver falando conosco. Se o seu patrão falar com você, é a sua obrigação, o quê? Ouvir e obedecer. Se o médico falar com você, se um juiz, se um advogado falar com você, tem que fazer o quê? Ouvir e obedecer. E Deus? E o Senhor? O que você está fazendo diante daquilo que Deus tem colocado diante de você? O que você tem feito com aquilo que Deus ele tem pedido a você? No culto da manhã, está estudando sobre Jonas. Deus disse para Jonas: Jonas, vá para Nínive. Jonas foi para Tarsis. E por causa da rebeldia de Jonas, ele se viu diante de uma tempestade e quase morreu afogado, por causa do pecado dele. Meus irmãos, maldição sem causa não se cumpre. Às vezes nós estamos perecendo por causa das nossas escolhas. Às vezes nós estamos perecendo por coisas erradas que nós estamos fazendo. E o que nós temos que fazer é se consertar diante de Deus. Aí as portas vão se abrir. Então, se você quer ser firme diante de Deus, se você quer ser uma pessoa que não importa o que aconteça na sua vida, você vai permanecer na casa de Deus, firme diante do Senhor. A partir de hoje, ouça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Porque é normal, irmão, a gente passar por tribulação. Todo mundo tem problemas. Eu, você, nós temos problemas. Mas nós não podemos deixar que os problemas sejam maior do que a nossa fé. Às vezes está acontecendo um problema na sua vida e este problema está vencendo você. E essa situação, essa dificuldade está vencendo você. E é porque você não está ouvindo a palavra de Deus e praticando. Porque Cristo acabou de afirmar aqui que se eu ouvir aquilo que Ele declara na palavra dEle e eu praticar, eu vou ser firme. Eu vou ser como uma casa edificada sobre a rocha. Quem é essa rocha, meus irmãos? É Cristo, a rocha é Jesus. Você tem que edificar a sua vida em Jesus. Você não tem que edificar a sua vida na igreja. Você não tem que edificar a sua vida em uma religião. Você tem que edificar a sua vida em Deus, em Cristo. E só assim, quando vier a tribulação, quando vier a tempestade, você vai permanecer firme, não pela sua força, mas pela força de Deus. Salmos capítulo 125, versículo 1, meus irmãos. Salmos capítulo 125, versículo 1, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a gente obedecer a palavra de Deus do que sacrificar. Salmos capítulo 125, versículo 1. Todo mundo conhece. Diz, meus irmãos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem um monte lá em Israel, tem até hoje, chamado Sião. Esse monte é um monte bem grande.
E lá, ali na região tem vários montes. E esse Monte de Sião é só mais um monte. E acontecia que havia muitos terremotos naquela região. E todos os montes se abalavam, menos o Monte de Sião. E o salmista, ele olha para aquilo e ele diz: a pessoa que ela confia em Deus, ela é como o Monte de Sião. Pode vir a notícia ruim, a pessoa não se abala. Pode acontecer a tragédia, a pessoa não se abala. Quando a Bíblia diz se abalar aqui, não é que vai acontecer algo que você não vai ficar triste, mas se abalar é que você não vai ser derrotado por completo, irmão. Igreja normal, vamos dizer que aconteça algo na sua vida, você fique triste, mas aquele estado de tristeza não vai perdurar para sempre, não. Porque se você confia em Deus, irmão, nada vai abalar você. Você tem confiado em Deus? Diante das adversidades da sua vida, você tem confiado no Senhor? Ou você tem se desesperado? Irmão, tudo que o diabo quer é que a gente se desespere. Sabia disso? Porque quando a gente se desespera, a gente toma atitudes desesperadas. A Bíblia diz que nós podemos ser angustiados, mas nunca desesperados. Qual tem sido a sua reação quando a notícia mal chega até você? A quem você tem recorrido, igreja? Quando as coisas ficam difíceis para você, você tem recorrido ao Senhor? Você tem, né, Ícaro? Você tem recorrido a Deus? Talvez essa semana Deus provou você. Talvez essa semana Deus provou a sua fé. Falava aqui para os irmãos no culto da quarta-feira, acho que foi da semana passada, que o povo de Israel passou quantos anos no deserto, igreja? 40 anos. Você sabia que a distância do Egito até a terra prometida é de 800 quilômetros? Eles poderiam fazer em 3 dias de caminhada? Você sabia disso? Não precisava de 40 anos. Era somente 3 dias em linha reta. Mas sabe por que eles passaram 40 anos no deserto? Por causa do pecado. Por causa da rebeldia. Irmão, às vezes, o que é normal na vida de muitos irmãos hoje, culpar o diabo. Não, isso aqui é o diabo. Pastor, ali é o diabo, pastor. Ali tem gente que vê demônio em todo canto. Mas, às vezes, tem coisa que não é o demônio. Somos nós, eu e você. Que não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. E eu falava também na quarta-feira, que a Bíblia diz que o homem tem que analisar a si mesmo. Irmão, se vier acontecer uma situação na sua vida, que abalar você, que você perca, vamos dizer, a vontade de viver, a vontade de buscar a Deus, eu aconselho você a você reavaliar a sua fé. Porque às vezes Deus permite tempestades para mostrar que a gente não estava confiando no Senhor. E é muito fácil eu e você a gente confiar em Deus quando está dando tudo certo. É muito fácil eu e você confiar em Deus quando está tudo nos eixos. Mas Deus, Ele quer ver a nossa fé quando as coisas começam a dar errado. Você vai ter a fé de Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ter a fé de Tomé. Eu só acredito se ver, e capaz de ver nem acreditar. Nós temos que ter a fé de Jó, igreja. Quanto tempo faz que você conheceu a Cristo? Quanto tempo faz que você conheceu a palavra de Deus? Você se considera hoje uma pessoa firme diante de Deus? Você se considera hoje uma pessoa firme diante de Cristo? Quando a pessoa ela não está firme diante de Deus, sabe o que é que ela procura? Uma desculpa para sair da igreja. Eu fui para a igreja, o pastor olhou torto para mim, não vou mais naquela igreja não. Não, o pastor olhou torto para mim, não vou mais não. Quando a gente não está firme diante de Deus, a gente procura desculpas para não fazer a vontade do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você nessa noite. Deus, Ele é o nosso Pai. E tem coisas que é para você fazer e não Deus. Eu vou mais além. Aquilo que é para eu e você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer, igreja. Escute isso nessa noite. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. É para você ter fé. É para você acreditar. É para você, de fato, de verdade, se firmar em Cristo.
ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Cristo. Não importa o que aconteça, permaneça firme na rocha. Permaneça firme diante de Deus. Como pastor, ouvindo a palavra de Deus e praticando. A palavra, irmão, o verdadeiro evangelho. Sabe o que é o evangelho? É o que Jonas pregou para o povo de Nínive. A Bíblia diz que em uma pregação, mais de 500 mil de pessoas se converteram a Deus. Sabe qual foi a pregação? Deus vai destruir essa cidade aqui, daqui a 40 dias. A Bíblia diz que o rei se converteu. O rei disse: nem homem, nem os boi, ninguém vai comer. Vamos fazer um jejum para Deus ter misericórdia de nós. Igreja, o que converte é o verdadeiro evangelho. Sabe por que tem igrejas que às vezes tem uma multidão na igreja, mas se você voltar depois de um ano naquela igreja, aquela multidão não está mais lá? Porque a pessoa que ela não vem para a igreja pelo evangelho, ela sai facilmente da igreja. Agora, se você vem pelo evangelho, se você está aqui nessa noite e você entende que sem Deus você não é nada. Se você está aqui nessa noite e você entende que você não tem mais para onde voltar, ou é seguir a Cristo ou nada. Se você entende nessa noite que assim como eu, nós somos pecadores que necessitamos da graça de Cristo, você vai permanecer firme. Você vai permanecer firme. Quando vier a doença, você vai permanecer firme. Você vai dizer: eu vou permanecer firme, porque Cristo vai me curar. Irmão, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Igreja, Deus nunca perdeu, nunca perderá o controle da vida de um filho seu. Tem crente que pensa que a vida dele é assim: eita, pastor, o diabo está agindo, mas Deus está no controle, irmão. O diabo não agiu na vida de Jó, mas que estava no controle. Deus, foi o que Deus fez depois? Deu a Jó em dobro tudo que ele tinha. Até filho, Deus deu 10 filhos a Jó. Por quê? Porque Jó foi fiel. Nós temos que ser fiéis, meus irmãos, na provação. Nós temos que ser fiéis quando o Senhor estiver nos provando. E para a gente ser fiel, eu volto a dizer: ouça a palavra e pratique a palavra. Outra coisa que nós lemos lá em 1 Coríntios, para a gente ser o quê? Firme, já falamos. Outra coisa, constante. Igreja, nós temos que ser constantes diante de Deus. Abre aí, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Esse versículo aqui, irmão, você tem que levar este versículo para a sua vida. Esse versículo, quando você acordar, você tem que lembrar desse versículo aqui, em nome de Cristo Jesus. Deixa eu pegar aqui minha folha, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, meus irmãos. Que Deus vai falar contigo. Você não estava pedindo para Deus falar com você? Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus. 12, 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2, meus irmãos, em nome de Jesus. Hebreus 12, 2. Diz, eu quero ler só o começo do versículo, só o começo, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Para aí. Olhando para quem? Jesus. Está escrito aqui na palavra de Deus: olhando para a igreja. Não. Será que eu acabei de ler aqui na palavra de Deus: olhando para o pastor? Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é ser constante? É a gente permanecer. Tem pessoa que não é constante, porque ela não olha para Cristo, ela olha para o homem. Irmão, se você olha para o homem, quando o homem cair, você vai cair também. Nós temos que colocar os nossos olhos somente em Cristo. Não é para você olhar para a tribulação, não é para você olhar para a dificuldade, olhe para Jesus. E aí você vai entender a fé de Davi. Estava todo o exército de Israel tremendo diante de Golias,
Aí lá vem um rapaz de 1,50 m, mais ou menos da minha altura, né, Mateus? E disse: eu vou contra esse gigante aqui, no nome do Senhor dos Exércitos. Foi que Saul disse: se você não for ser uma criança, eu vou no nome do Senhor. E ele foi e venceu Golias, sim ou não? Sim, porque Davi estava olhando para quem? Para Deus. Sabe qual é a luta do diabo? Na minha e na sua vida? É para você parar de olhar para Cristo, para você parar de olhar para a palavra de Deus e olhar para a tribulação. É que o diabo quer que você pare de olhar para Cristo e olhe para a perseguição que a sua família persegue você. É o que o diabo quer. Porque se o diabo conseguir tirar os seus olhos de Cristo, meus irmãos, o diabo vai conseguir matar a sua fé. Aconteça o que acontecer, você quer ser constante diante de Deus? Você quer terminar os seus dias diante da presença de Deus? Aqui, na casa de Deus, olhe somente para Cristo. Os meus e os seus olhos têm que estar em Cristo e somente nele. Em Cristo, igreja. Pare de olhar para o homem, irmão. Olhe para Jesus. Eu falava hoje de manhã para os irmãos: cuidado, irmão. Tem crente hoje que não tem diferença da pessoa que segura uma imagem de escultura na mão e ele que vê vídeo de pregador na internet. Às vezes não tem diferença. Tem pessoa que está colocando o pastor, o pregador acima de Deus. Irmão, tem que olhar somente para Cristo. Glória a Deus, que Deus use muitos homens, que Deus levante pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que preguem a palavra de Deus, mas eu tenho que olhar para Jesus, irmão. Tem pessoa que está imitando ao homem, não a Cristo. Se o homem plantar a bananeira, eu vou plantar a bananeira. Se o homem usa óculos escuros, eu vou usar óculos escuros. Se o homem tem oi baixo, eu quero oi baixo também, igual a ele. Nós temos que olhar para Jesus. Olha para Jesus, irmão. Em nenhum lugar que tenha ser humano vai ser perfeito. Seja essa igreja ou qualquer outra igreja. Nós temos que olhar para Cristo. A nossa fé tem que estar no Senhor. Somente nele tem que estar a nossa fé. Sabe por que muitas pessoas saem da casa de Deus? Porque não olha para Cristo, não. Olha para o problema. Igreja, o que é que nós somos sem Deus? Nada. Uma pessoa que ela está no mundo, longe de Deus, se ela partir no mundo, longe de Deus, para onde é que ela vai? Para o céu é que não vai, pode ter certeza. Meus irmãos, não deixe o diabo cegar você. Não deixe o diabo enganar você. Nós temos que ser firmes e constantes diante de Deus, olhando para Jesus. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, as afrontas não são nada. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, para o sofrimento do Senhor, o seu sofrimento não é nada, irmão. Tem crente que ele pensa que ele está sofrendo mais que Jesus. Sabia disso? Irmão, você pode passar o pior sofrimento que alguém possa passar nessa terra aqui, nunca vai chegar aos pés do sofrimento do Senhor Jesus. Ele foi quem sofreu por mim e por você. Ele foi quem pagou os meus e os seus pecados, para hoje, eu e você olhar para Ele, somente para Ele. Coloque a sua fé nele. Porque em vão, a fé que salva, meus irmãos, é a fé em Cristo. A fé em pastor não salva. A fé em igreja não salva. A fé em mãe e pai ninguém salva. Somente a fé que salva é a fé em Cristo. Tem pessoa que tem fé em Buda, em Maomé, em João, em Zebedeu, mas a única fé que salva é a fé em Cristo. Se a minha fé não for em Cristo, eu não estou salvo diante de Deus hoje. A partir de hoje, assumo o compromisso de você olhar para Jesus e somente para Jesus. Quando vier o problema, olhe para Cristo. Quando vier a tribulação, meus irmãos, olhe para Cristo. Porque em Jesus está tudo que você precisa. Em Cristo nós encontramos tudo que nós precisamos. Eu digo para você nessa noite, igreja e família Nova Aliança. Se você não consegue achar em Deus tudo que você precisa,
é porque nós ainda não conhecemos a Deus verdadeiramente. Porque no dia que nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós vamos encontrar nele tudo que nós precisamos. Você precisa de algo para ser feliz? As trombetas, as trombetas do Apocalipse. Você precisa de algo material para ser feliz? Ou a sua felicidade verdadeira está em Cristo? Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs, que a felicidade dela não está em Cristo, está em algo? Não, a minha felicidade, pastor, está nessa caixa de som aqui. Olha, se não fosse essa caixa de som na minha vida, pastor, eu nem sei. Aí se eu perder essa caixa de som, acabou a minha vida. Não é verdade? Toda fé colocada em qualquer coisa, seja ser humano, seja objeto, que não foi em Cristo, é em vão. É em vão. Confie em Deus, igreja. Maldito seja o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Diz ou não diz? Diz. Confie em Cristo. O Senhor, meus irmãos, nunca vai abandonar você. Nunca vai abandonar você. Não importa a luta, a tempestade, a provação, Deus nunca abandona os seus filhos. E para isso, Deus não depende da nossa fidelidade, não. Irmão, porque se Deus dependesse da nossa fidelidade para nos abençoar. Quantas vezes só hoje você já errou? Quantas vezes você já errou na sua vida, desde que você conheceu a Cristo? O Senhor abandonou você? O Senhor deixou de ouvir as suas orações? Não. Seja constante, igreja. Olhe para Cristo. Sabe por quê? Adianta um pouquinho aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Porque é isso aqui, irmão. Nós temos que olhar para isso aqui, porque vai ser nesse dia a nossa completa felicidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. 2, 10. Em nome de Jesus. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz: nada temas das coisas que vão acontecer. Aqui é Jesus falando, tá? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que é que diz aqui, irmão? Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Diga glória a Deus. Diga amém. Seja fiel, igreja, até a morte. Cristo não está dizendo aqui: seja fiel 2 anos, depois saia da igreja, eu vou lhe dar a coroa. Seja fiel 10 anos, depois esfria a sua fé, eu vou lhe dar a coroa. Não. Ele está dizendo para mim e para você, para a gente ser fiel até a morte. Porque se a gente for fiel até a morte, nós receberemos do Senhor a coroa da vida. Igreja, não se apegue às coisas desse mundo. O nosso lar não é aqui, irmão, o nosso lar é no céu. Nós estamos aqui nesse mundo somente de passagem. Deus não criou eu e você para a gente passar a eternidade aqui. Deus nos criou para a gente passar a eternidade no céu, na Nova Jerusalém. Não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue às riquezas do mundo. Não se apegue àquilo que o mundo pode oferecer. Dê glória a Deus em tudo que você tiver e sempre queira mais. Sempre peça mais bênção, mais milagre na sua vida. Mas não se apegue a isso. Não dependa de milagre para servir a Deus. Não dependa de bênção para servir a Deus. Dependa somente da cruz do Evangelho. Irmão, você já imaginou? Já imaginou, irmã Eliane, no último dia, quando o Senhor for coroar, meus irmãos, a nós? Eu pregava ontem para os jovens que tem gente que ainda não sabe, mas a Bíblia diz que vai ter um julgamento, né? Deus vai julgar a todos. Mas você sabe quem é que Deus vai julgar? Deus vai julgar
somente aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Você que já aceitou a Cristo, meu irmão, a Bíblia diz: não existe nenhuma condenação para você. Nós não seremos julgados por causa de mim, por causa da obra de Cristo. E por causa da obra de Cristo, eu não tenho que temer a ira de Deus. Por causa da obra de Cristo, eu não preciso temer o juízo final. Eu tenho que estar em paz, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você já aceitou o Senhor na sua vida e você vive para Ele? Ele é a coisa mais importante da sua vida? Ou a sua família está acima de Deus? Ou o seu filho, o seu casamento está acima de Deus? Coloque Deus acima de tudo, irmão. Porque se você colocar Ele acima de tudo, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua casa, do seu casamento. Igreja, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Se você for fiel até a morte, se você for constante até a morte, você vai receber do Senhor a coroa da vida. Glória a Deus. A última coisa: firme, constante, e agora para a gente finalizar, abundante. 2 Coríntios capítulo 9, vamos lá, para a gente finalizar a palavra nessa noite. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aqui, 2 Coríntios 9, 6. No texto, está falando acerca de oferta. Porém, nós também podemos contextualizar para a nossa vida. Não só no que diz sentido da oferta, mas lembrando que esse texto foi escrito acerca da oferta que os irmãos têm que dar na casa do Senhor. Mas vamos ler, para a gente entender. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Amém? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá. Com que, igreja? Com alegria. Meus irmãos, se você quer colher, você tem que plantar em todas as áreas da sua vida. Se você está colhendo coisas ruins, muito provavelmente você está plantando coisas ruins. O que é que você está colhendo? Você está colhendo ansiedade, preocupação? Você está colhendo ansiedade e preocupação na sua vida? Sabe por quê? Porque você não está plantando oração. Sabe qual é o melhor remédio para o coração ansioso, para o coração preocupado? Se colocar de joelho diante de Deus. Irmão, não adianta se preocupar não. O que é para acontecer, vai acontecer. A vontade de Deus vai acontecer. Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Igreja, se Deus Ele quer abençoar você, irmão, quem é que vai impedir a mão de Deus de abençoar você? Ninguém. O homem pode se opor. Pode o seu patrão, o seu gerente não querer. Mas se Deus quer, vai acontecer. Pode a sua casa, a sua família não querer Cristo, mas se Deus quer eles vão vir para Deus. Porque quem manda é Deus, não é um homem não. Deus manda em tudo, irmão. Nem o diabo, nem o homem. É Deus que manda em tudo. Tudo que nós precisamos fazer para Deus, a gente tem que ser abundante, meus irmãos. Quando você vier para a igreja, você tem que vir com alegria. Você tem que vir com alegria de fato, de verdade no seu coração. Paulo disse: aquele que planta pouco, vai colher pouco. Mas aquele que plantar muito, vai o quê? Vai colher muito. Nós temos que plantar muito, igreja. Nós temos que plantar a oração. Nós temos que plantar, meus irmãos, fé em Cristo, fé na palavra de Deus. Você quer colher? Plante. Aí diz o que no final do versículo 8, versículo 7: não por interesse, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá
com alegria. Eu não posso vir para a casa de Deus, eu não posso fazer as coisas para Deus por interesse nem por necessidade, tem que ser com alegria. Tudo que você for fazer para Deus, meus irmãos, faça com alegria. Tudo que você for fazer para Cristo, faça com alegria, porque se não for com alegria, se não for com amor, Deus não recebe. Quantas pessoas que vêm para o culto, vêm vazio, vai embora vazio. Por quê? Porque às vezes não vem com alegria. Irmão, nós estamos no culto para oferecer um culto a Deus. Todos nós estamos aqui nessa noite para oferecer a Deus nosso louvor, a nossa adoração. E se eu não ofereço com alegria, eu vou vir triste. Vou sair 2 vezes triste. Vou vir chorando, vou sair chorando 2 vezes. Faça para Deus com alegria, meus irmãos. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças. Versículo 10, era o 10, tá? Vamos ler o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Você quer colher? Plante. Você quer ser abundante diante de Deus? Faça tudo para Deus com alegria, com amor. Amém, meus irmãos? Para finalizar, a última palavra nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus novamente, capítulo 12, novamente. Agora o versículo 1, para fechar a palavra aí com chave de ouro em nome de Jesus. Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Se quer permanecer fiel até o fim, olhe para Cristo. Olhe para o sacrifício do Senhor e veja o tanto que Ele sofreu para salvar a mim e a você, para pagar para Deus uma dívida que não era dele, era minha e sua. Cristo pagou na cruz. Olhe para Ele, considere Ele, o sacrifício dele, e assim você vai ser fiel, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Deus abençoe os irmãos do Facebook. Um abraço. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.